Olá, povo do Axé, tudo bem? Eu sou Baba Anderson de Luguedé e como eu prometi pra vocês, eu vim aqui falar das diferenças entre Inquice, Vodum e Orixá. É um assunto que tem gerado polêmica, eu já vi até da discussão por conta disso, é isso mesmo. O intuito dos meus vídeos é facilitar o entendimento, a didática de forma simplificada, para que as pessoas de forma geral tenham acesso ao conteúdo. No entanto, eu vou me ater aqui a características em relação à etnia dos cultos das respectivas divindades, assim como essa ligação sincrética que existe entre uma e outra divindade. Eu quero começar esclarecendo que o culto a Inquice, na verdade, pertence ao povo Banto. O candomblé Banto no Brasil é conhecido como candomblé de Angola, reinventado e sistematizado aqui no Brasil, adotando como língua o Congo, o Bakongo, dependendo da região, né, do povo de Congo, enfim, que tem mais aprofundamento para falar referente a isso. São os Tatas e Mametos Inquices. Eu estou falando aqui por cima para que vocês possam entender. E é importante entender que o Ramba, ou Mahamba no plural, né, o Inquice, essa energia, para o povo Banto, ela nunca encarnou. Ela não teve vida terrestre. Ela é o próprio elemento da natureza. Logo, Bamborocena, ela não é rainha da chuva, ela é a própria chuva. Kabila não seria dono da floresta, ele é a própria floresta. Dandalunda não seria a rainha dos rios, ela é o próprio rio. Esse Ramba, esse Mahamba, quando é pego e é plantado, né, para facilitar o entendimento, quando ele é cultuado ali no mutuê, como se chama no candomblé de Angola, desse filho, ele toma outro aspecto, ele passa da energia bruta a uma energia divinizada, trabalhada dentro de elementos fundamentalísticos dentro do culto de candomblé de Angola, que dá origem ao culto ao Inquice no mutuê desse indivíduo, que dá origem à forma do Inquice, a característica desse Inquice, a maneira que esse Inquice é cultuado. Logo, é importante destacar que para o povo Banto, o Inquice nunca teve vida terrestre. Daí já uma grande diferença em relação ao candomblé iorubá. E o candomblé Congo, o candomblé de Angola, enfim, tem suas características próprias. Inclusive, há elementos de uso do candomblé nagô que muitas casas tradicionais de Angola estão abolindo, como a Adijá, por exemplo. Não são todas, deixando muito bem claro, mas existem casas que já aboliram a Adijá por ser um instrumento de uso nagô e utilizam o caxixe ou cachixi, como alguns chamam. Isso varia de região para região. E outros elementos mais, porque o culto ao Inquice antecede a Idade do Ferro, na verdade. Por isso, é dado prioridade aos elementos naturais dentro desse culto. O barro, então, ele reina predominantemente, dentro do culto ao Inquice. Já em relação ao orixá, o candomblé iorubá, conhecido como candomblé queto, sistematizado e reinventado também aqui no Brasil, acredita que o orixá teve vida humana, tanto que exalta muitos aspectos e atributos humanos em cima desses orixás. O candomblé, o povo iorubá, o candomblé de Queto acredita que esse orixá reencarnou, que esse orixá amou, odiou, que esse orixá sofreu, que esse orixá chorou. E isso é mostrado através dos itãs, inclusive. A vida, a ação dessas divindades tem caráter próprio também. O culto aos voduns, que é um culto mais fechado, conhecido como candomblé jeje, é um culto mais fechado, é um culto bem mais restrito, diz respeito a divindades que ora são ligadas a animais, ora algumas viveram e tomaram forma divinizadas e outras não. Enfim, na região do Daomé, podemos dizer que é um dos berços desse culto aos voduns, enquanto o povo iorubá disseminou o culto ao orixá e o povo bakongo, congo, banto, enfim, o culto ao Inquice. Se pararmos para observar, cada divindade aqui tem uma peculiaridade, tem algo peculiar a si mesmo. E essas características, apesar de serem idênticas, designam energias diferentes. Quando eu falo de Gu, no Jeje, que eu falo de Nkosi, no Angola, e que eu falo de Ogum,
em Queto, eu não estou falando da mesma divindade. É algo que tem gerado polêmica, tem gerado brigas. Gente, é bom deixar claro aqui que quando eu falo de Gu, de Nkosi e de Ogum, eu estou tomando como exemplo essas três divindades de etnias diferentes. Eu falo de três divindades distintas, com cultos próprios, rezas próprias, terras próprias, instrumentos próprios, enfim, todo um aparato próprio que vai especificar o seu culto, apesar de ambos regerem o mesmo elemento, o metal. Olha que interessante. E em questão dessa regência, não só o metal, eu poderia pegar essas três divindades, desculpa, e mostrar que no fim todas elas têm a mesma finalidade de regência na área da agricultura, da guerra, do movimento, do metal, dos caminhos. Dar-se o mesmo com Legba e Exu. E Nzila, que seria Nzila no Angola, Exu no Queto e Legba, como alguns chamam, no Jeje. Logo, a equivalência é a mesma, o movimento, é a vida, é o pulso, é a dinâmica da existência, mas são entidades distintas. Para que tenhamos certeza do que eu estou tentando passar aqui para vocês, é só pesquisarmos a origem desses cultos. O fato de ambas as divindades dominarem o mesmo elemento natural não quer dizer que sejam únicas, não quer dizer que exista uma unicidade. O fato de Dandalunda ser dona dos rios, Oxum ser dona dos rios, não quer dizer que ambas são as mesmas. O fato de Logum-Edé ser um caçador e um pescador e Gungumbila ser também um caçador jovem, não quer dizer que ambos são os mesmos. Existem sim uma grande diferença entre o culto e outro. Basta estudarmos e abrirmos a mente, né? Abrirmos a cabeça para conhecimentos novos, porque infelizmente muita gente está confundindo modernidade com conhecimento. E quando eu falo em conhecimento, tudo é válido. Para quem quer. Para quem prefere viver de forma arcaica, infelizmente nada podemos fazer. Espero que vocês tenham entendido. Ótimo dia.